Shalom, meus irmãos, Boker Tov, bom dia, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. Meu nome é Fábio Pires, nós estamos começando mais um programa aqui no podcast canal Fábio Pires, que o Eterno os abençoe em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno possa trazer hoje grandes dádivas, bênçãos a todos vós na preparação deste Shabat, principalmente. E estamos na continuação da nossa mensagem de ontem, então hoje dia 12/2, com o tema O Nome do Salvador, parte 2 da obra Judaísmo Nazareno de Tzadok Ben Derer. Agradecemos a presença de todos vós que estão aqui conosco. E um tema muitíssimo relevante a respeito da Teshuvah. Ele não deixa de ser um tema relevante, tá, irmãos? Você pode nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram, em @fabio73book, @CEET Derer Zahav, que é o nosso centro de estudos Derer Zahav, que vai voltar com os estudos, vai voltar com programação também, talvez tenhamos um canal específico para isso. A página @relacionamentos da Torá, com mensagens sobre relacionamentos, sobre relacionamentos maritais, relacionamentos entre irmãos, entre pessoas, @lições de vida, CEETDZ, é a nossa página reformulada, e que traz também aí uma lição de vida, 2 lições de vida por semana, por exemplo. São páginas de mensagens que nós temos no Instagram, porque nós trabalhamos bastante naquela rede social. E hoje o Eterno tem nos chamado também para fazer trabalhos em outras redes sociais, em outros canais, em outras plataformas, e estamos aos pouquinhos trabalhando, mas precisamos contar com a ajuda dos irmãos também. Depois eu gostaria de falar sobre isso. No Instagram nós estamos na Livraria Kedushá. A Livraria Kedushá, a nossa livraria, se você quiser obras, se você quiser livros que podem ajudar a tua condição espiritual. E lembrando que hoje nós temos o nosso sorteio, hoje dia 12/2, só vai valer para quem deixar mensagem no chat, ok? Se você não deixar mensagem no chat, eu não sei quem é você, da tua procedência, então você automaticamente não vai participar. Então, se eu tenho, por exemplo, 50 pessoas que estão nos assistindo, de preferência essas 50 pessoas precisam deixar uma mensagem no chat, e eu vou anotar todos os nomes, faço inclusive o sorteio e divulgamos o ganhador no domingo. A obra que nós vamos fazer, inclusive esse sorteio, é uma obra muito interessante, é a obra Teshuvah, do Adin Even Israel, ok? Então a nossa obra é a obra que nós utilizamos muito, e já falamos sobre essa obra, fizemos trabalhos a respeito dela dentro da nossa programação, tá? Então, se você quiser participar, deixa aqui o teu shalom, coloque aí o teu nome, de onde você está falando, por exemplo. Vai ser muito legal, muito bom isso. É uma maneira de nós conhecermos o nosso público, e uma maneira de brindar também os irmãos, de abençoar os irmãos com o trabalho que nós temos feito aqui. E eu acho que tudo é motivo, né? Tudo é motivação para todos vós, tá? Eu acho isso muito importante. Então, se você quiser conhecer a Livraria Kedushá, estamos lá em @Livraria Kedushá, estamos somente pelo Instagram, ok? Somos uma livraria diferente, passamos mensagens, damos sugestões das obras. Então, uma pessoa que está vindo, é nova na Teshuvah, eu não vou recomendar uma leitura talmúdica ou um livro muito elevado, de conceitos mais elevados, para uma pessoa que está vindo agora para Teshuvah. Então somos muito sinceros. Além de vender material, nós nos preocupamos com a sua bênção espiritual também. Estamos no Twitter, em @Fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Você pode também nos acompanhar por lá. Bem, se você quiser enviar mensagens pelo e-mail, nosso e-mail está aberto, fabio73b@gmail.com.
Irmãos, precisamos de ajuda. Se você sentir no teu coração de nos ajudar financeiramente, ajude-nos, por favor. Porque através dessa ajuda financeira nós ajudamos a outras pessoas também e mantemos a nossa obra, porque a tendência desse canal é crescer. Tá? Como esse canal não é monetizado, eu me recuso a fazer monetização com a palavra do Eterno, nós recorremos aos irmãos, à boa vontade. Se quiserem nos ajudar com qualquer valor, Baruch Hashem, mande mensagem para o nosso e-mail, nós passamos a nossa conta. Mas também precisamos de ajuda espiritual com orações. Tá? Nós precisamos de oração, precisamos das bênçãos dos irmãos para as nossas vidas. Então orem por nós, por favor. Orem pela minha vida, Fábio Pires, orem pela vida de todos os irmãos dos grupos Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2 e o grupo Estudos do Judaísmo, o grupo Suporte Geral também, nós ajudamos pessoas lá no Suporte Geral, tá? E a gente já repassou, inclusive, a parte material para pessoas lá do Suporte Geral, damos também ajuda psicológica, espiritual, isso é muito, para nós é muito dignificante. Então, se você ajudar também, uma parte dessa ajuda também vai para os queridos irmãos que também precisam, tá? E ajuda também esse canal a crescer. Caso você queira participar conosco dos nossos grupos de estudos no Telegram, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Sim, você será nosso convidado. Estude conosco nos nossos grupos de estudo, participe conosco também da nossa celebração de Shabbat, sexta-feira, das 20 às 21h45, vai acontecer hoje à noite, amanhã, das 10 ao meio-dia, e depois das 14 às 17 horas, fazemos uma celebração privada, fechada, não vamos fazer aberto. Algumas pessoas já pediram para que a gente fizesse aberto, nós não podemos fazer isso, tratamos às vezes de alguns assuntos complicados, e preferimos manter uma privacidade essa que nós temos direito de escolha, inclusive, sobre Constituição, né? Shalom, meus queridos, os irmãos estão participando aqui, Baruch Hashem, muito obrigado, os nomes todos serão anotados. Obrigado aos queridos irmãos que estão participando. Então, esteja conosco se você quiser participar desse sorteio no dia de hoje, em celebração aí dos 2 anos da Livraria Kedushá. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach. Irmãos que estão aqui participando de outras partes do país também, de Moçambique, participam da Angola, Dinamarca, acho que tem irmãos também dos Estados Unidos, né? Muito obrigado pela participação de todos vós, são todos muito bem recebidos aqui, esse é um canal aberto também, nós temos cristãos que participam também, a nossa mensagem aqui é uma mensagem aberta para todos, independente se você vai concordar ou não com aquilo que nós estamos colocando, tá, irmãos? Isso aí já é uma questão particular, nós respeitamos também, inclusive, as opiniões particulares, né, as visões, né? Aqui, como a gente sempre fala dentro desse podcast, nós não fazemos nenhuma imposição de ideias, nossa função não é impor, a nossa função é trazer estudos e trazer aconselhamento também, se esse tipo de aconselhamento vos for adequado. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Obrigado aos que estão participando, pessoas novas também, acho que vieram também por causa do sorteio, e isto é bom, tá? Porque também quem ganhar esta obra vai ser abençoado, né? Com conceitos espirituais. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos, irmãos, definitivamente nós precisamos mudar as nossas vidas. Então, nós necessitamos de uma mudança profunda das nossas vidas. Algumas pessoas não estão se atentando a isso, tá? Então, cuidado, irmãos. Yeshua está voltando e todos os problemas que nós vamos passar são da competência de profecias que estão se realizando. Não adianta, são coisas inevitáveis, né? Problemas em outros países, guerras, inoculações, problema agora das vacinas, aqui a gente fala mesmo, não tem problema nenhum em relação a vamos falar o nome ou não, isso pouco importa, né? E nós falamos o perigo, né, das vacinas, tomem muito cuidado, peçam o Eterno, em tudo que vós fizerdes, entre em oração. Existe
um costume muito complicado entre as pessoas em quererem, às vezes, tomar decisões sem consultar o Eterno. Irmãos, o Criador, bendito seja Ele existe para que nós o consultemos, primeiro através da sua palavra, em paralelo a isso, através de orações, tefilot. Nós precisamos orar, termos uma vida colocada perante a Ele. Isto é muito importante. Nós temos que ser pessoas que obedecem à voz do Eterno, que obedecem às prescrições do Eterno, e nós passamos isso também neste programa, né? Muito obrigado, queridos. Estamos mostrando os irmãos que estão participando. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno por vossas vidas. Os irmãos que também trabalham conosco, que estão, aliás, conosco, lá participam conosco no grupo de estudos Origens Hebraicas. Obrigado aos queridos irmãos. Baruch Hashem, pela vida de todos vós. Eu fico muito contente por isso, né? Muito contente porque de repente a pessoa puder ouvir 5, 10 minutos da nossa mensagem, isso entrar no coração da pessoa, né? Não por mim, porque eu não faço absolutamente nada, sou apenas um instrumento do Eterno, né? Mas pela atuação da Ruach HaKodesh, da ação do Espírito do Santo em vossas vidas. É isso que nós buscamos, é isso que nós procuramos, na verdade, trazer dentro desses estudos. Nós estamos no podcast, então, número 119, com a mensagem O Nome do Salvador, baseado na obra do Tzadok Ben Derer, e essa é a parte 2 que nós estamos trazendo aqui hoje. Começamos a parte 1 ontem, vamos mostrar agora temas históricos importantes para defender o nome Yeshua, tá? Que é o nome que nós já comentamos. Se você assistiu ontem a primeira parte desta mensagem aqui do nosso podcast, você pode observar que o nome Yeshua, mesmo sendo na forma aramaica, porque Yeshua falava o aramaico, porque Israel da época de Yeshua se falava tanto o hebraico nas castas, vamos colocar assim, na hierarquia sacerdotal, mais culta, vamos colocar assim, e no populacho, como o pessoal fala, no povão, né, se falava o aramaico. Então Yeshua participava do quê? Yeshua era um homem simples, humilde, ele participava do povo, então ele falava o aramaico, mas também falava o hebraico e também falava o latim, tá? Então nele habitava e habita a plenitude do Eterno, bendito seja ele, e nós sabemos que ele já debatia, né, muito pequeno, já debatia com os doutores da lei, com os doutores da Torá, e sabendo que em tudo isso o Eterno o abençoou, ainda que ele tenha passado por terríveis perseguições, e ele passou mesmo por terríveis perseguições, e o Eterno o honrou mesmo assim, tá? E ele morreu por nós, e não precisava ter sofrido tanto que ele sofreu, mas o fez porque ele precisava ser a expiação pelos nossos pecados, não é? Então bendito seja o Eterno que nos deu o seu Filho amado para que morresse naquele madeiro, e que hoje nós pudéssemos estar aqui fazendo esse programa e termos os nossos pecados perdoados quando nós nos arrependemos com fidelidade, com sinceridade, e clamando pelo sangue do Messias, pelo sangue de Mashiach. Mensagem número 119, de 12/2, com o tema O Nome do Salvador, parte 2 da obra Judaísmo Nazareno, de Tzadok Ben Derer. Só para os irmãos terem uma ideia, por que o nome Judaísmo Nazareno? Né? Porque o judaísmo, quando eu falo judaísmo, é a prática dos nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov, que se convencionou a chamar de judaísmo. A gente sempre fala isso também, tá? Eu evito muito essa expressão e prefiro dizer a doutrina dos nossos patriarcas. Isso é muito importante, tá? E esta doutrina dos nossos patriarcas, ela prevalecerá sempre. Não há como essa doutrina que já fora ensinada no Éden, no Gan Eden, desde a criação, não há como essa doutrina ser anulada, não há como as prescrições do Eterno, seus preceitos, seus estatutos serem anulados, porque o Eterno já fez este mundo, este reino, né? Eu costumo dizer este reino plano, porque nós somos adeptos da cosmologia hebraica, né? Deste reino que o Eterno fez, né? Já com todos os estatutos, e
para os irmãos terem uma ideia, no período pré-diluviano se cumpria as prescrições do eterno Noé, como um homem justo chamado Tzadik, já fazia as ofertas ao Eterno, né? E que depois disso no Monte Sinai, no livro de Êxodo, no livro de Shemot, capítulo 20, isso foi colocado para a nação de Israel. Então a Torá foi entregue, as 2 tábuas de pedra, que nós falamos, as 2 tábuas de pedra de esmeralda foram entregues para Moshe, para Moisés, para que servissem de guia, de diretriz principal para o povo, mas não apenas para a nação de Israel, mas para as 70 nações existentes à época que as tábuas foram entregues, em um evento gigantesco, maravilhoso. Nós estamos, inclusive, analisando na paraxá desse Shabat, a paraxá Mishpatim, que significa, se não me engano, e as regras. Nós já tivemos a outorga, né? O Eterno já entregou as tábuas para Moisés. Isso foi passado, na verdade, para o povo, para que pudesse ser cumprido, mas nós sabemos todos os problemas que o povo de Israel teve no deserto, aquilo que o povo de Israel, a desobediência foi gerada. Bom, enfim. Mas o tema de hoje é o tema O Nome do Salvador, parte 2, não que isso seja algo muito importante, ou não que isso seja a parte mais importante, porque eu já coloquei ontem que não é a parte mais importante, e inclusive há grupos que defendem porque o nome é esse, o nome é aquele, e se esquecem, inclusive, do cumprimento dos mandamentos, se esquecem de falar do cumprimento dos mandamentos, se esquecem de falar do Shabat. Nós fizemos estudos sobre o Shabat e como a Igreja Católica Apostólica Romana ocultou o Shabat, ofendendo inclusive ao Eterno e mudando o dia de adoração para o domingo. Todos nós aqui estamos aqui sabemos a história, uns mais, outros menos, mas nós sabemos que houve uma usurpação. Então, esses grupos que defendem, que sobrevivem nas suas doutrinas, na sua dialética, só sobre o nome, eles estão se esquecendo de que, acima do nome em si, do conceito do nome, existe o conceito de mudança de vida, aquilo que o cristianismo chama de metanoia, e aquilo que nós chamamos de techuvá. A techuvá é um retorno, sim, arrependimento, é uma mudança para a mente de Yeshua, nós sabemos disso, mas é mais do que a metanoia, porque a metanoia fala apenas mudar para a mente de Cristo. Opa, mas esse Cristo era um rabino judeu, mas esse Cristo chamado de Yeshua era judeu. E ele disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Opa, se Shaulo Rachalia, o chamado apóstolo Paulo, dizia para que fôssemos imitadores dele, porque ele era imitador de Cristo, vamos por assim, na versão cristã, então há algo aí muito complicado que se escondeu de nós por tantos e tantos séculos. E nós aqui não apoiamos um Cristo romano de maneira nenhuma, irmãos. A essência de Yeshua é a essência judaica. É um homem que nasceu, fez a sua Brit Milá, a sua circuncisão ao 8º dia. Um homem que, na verdade, pensou, comeu, ensinou, pregou, se comportou, inclusive morreu como um Yehudi, como um judeu, o leão da tribo de Judá, precisa, e por isso nós estamos fazendo esse trabalho, ter, no caso, o seu nome retornado à sua essência. E isso é muito importante. E é isso que nós queremos colocar aqui, sem neuroses, sem nenhum tipo se você não falar o nome Yeshua, você falar Jesus, você está condenado ao inferno. Não é isso e nunca foi isso, porque se nós falarmos sobre isso, então nós vamos dizer que nossos irmãos evangélicos, ou porque nós estávamos no protestantismo antes, estão todos condenados ao inferno. Não é isso, irmãos. E não é dessa forma que nós temos que agir e podemos agir. E todos aqueles que o chamavam de Jesus, ou Jesus, lá nos séculos 16, 17, 18, essas pessoas estão condenadas, e todas as boas obras que essas pessoas fizeram. Então nós estamos aqui colocando pingos nos is, tá? Sem plagiar o programa, mas precisamos fazer isso. Só que existe um ponto. Entretanto, contudo, todavia, nós defendemos a judaicidade de Mashiach. E é isso também que esse trabalho quer fazer. Esse trabalho não quer
converter você ao judaísmo. Nós já comentamos sobre isso e é bom que eu fale novamente. O propósito não é esse. O propósito é fazer com que você reflita e você faça a sua teshuvá e você retorne à doutrina dos teus pais, dos nossos pais, dos patriarcas, que era a mesma doutrina de Noah, que era a mesma doutrina de Davi, que era exatamente a mesma doutrina de Yeshua, o nosso Messias. Bem, se você ouviu o trabalho ontem, nós vamos continuar na obra Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim, de Tzadok Ben Derer. Vamos lá, na página 360, que nos diz: fato incontroverso, continuação. Fato incontroverso é que o nome Yeshua consta nos seguintes manuscritos do Novo Testamento. Vamos lá então? Quais são os manuscritos agora? A prova textual de que o nome Yeshua existe. Então, se para muitas pessoas isso ainda não for suficiente, ok. Como eu disse no início, as pessoas têm a liberdade de agirem, de pensarem da maneira que elas bem entendem. Aqui nós fornecemos provas contextuais, provas arqueológicas, inclusive. Então, revisando, o nome Yeshua, ele existe através da caixa ossuária de Yaakov, o seu irmão, falsamente chamado de Tiago, como está marcado lá, Yaakov Ach Yeshua. Yaakov, irmão de Yeshua, está marcado isso na caixa ossuária, que ficou aí pouco mais de 10 anos para ter a sua veracidade provada. E o coitado do arqueólogo que achou, o arqueólogo israelense que achou essa caixa, ele foi até acusado de falsidade, irmãos. E, se não me engano, 2 anos atrás, essa caixa foi pela justiça inclusive, se não me engano, inclusive pela justiça comum, depois de ter passado pelos trâmites arqueológicos, essa caixa ossuária ela foi alegada como verdadeira, Baruch Hashem. Então, a inscrição que está marcada lá procede e o nome que está marcado lá é Yeshua. Segundo, o nome Yeshua tem sido achado na sinagoga de Cafarnaum, em Israel. Uma sinagoga, vamos dizer assim, um local, né, messiânico, de encontro de judeus messiânicos. E também tendo sido achado numa outra região, também próxima a Cafarnaum, em inscrições no solo, o nome Yeshua. Né? Existe um vídeo, eu vou até verificar esse vídeo, um vídeo maravilhoso, inclusive de um pesquisador, acho que ele também é arqueólogo lá em Israel, que ele acha a inscrição do nome Yeshua. Se eu não me engano, o vídeo chama Arqueologia de Súcia, algo nesse sentido, que o nome Yeshua é achado nessa região. Tá, então, desses 3 pontos que nós estamos colocando, você pode também acompanhar a live que nós fizemos com o Moré, com o professor de hebraico, o Tiago Matos, que é o meu professor de hebraico, na verdade, também. O nome de Yeshua está marcado nos nossos vídeos como live especial que foi feita, se não me engano, uma em outubro e outra em novembro, e lá ele explica também a parte do hebraico a respeito do nome Yeshua. Ok? Tudo bem? Vamos então para os fatos dos seguintes manuscritos da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Primeiro, Siríaco Antigo, ou chamado Curetônio, do século II depois de Mashiach, ou chamado da Era Comum. Siríaco Antigo, um texto no Siríaco Antigo, ou Curetônio, com o nome Yeshua. Segundo, na Peshita, com textos dos séculos 3 e 4 da Era Comum, também com o nome Yeshua. Terceira evidência, Siríaco Antigo, isto é, código sinaítico, como alguns falam, do século IV, depois de Yeshua. Então existe o Siríaco Curetônio e o Siríaco sinaítico, do século IV, também marcado o nome Yeshua. 5, Peshito Ocidental, um texto, então não é Peshita, é Peshito Ocidental, do século V da Era Comum. Número 5, segundo Peshito, chamado de Crawford, que são as nomenclaturas de análise que eles utilizam, tá, irmãos? Do século V da Era Comum. E
Número 6, Münster, o texto de Matitiyahu, o texto de Mateus do século XVI da Era Comum, com o nome Yeshua. Tá? Esse texto foi achado no século XVI, então o texto de Matitiyahu, Mateus, chamado de Münster, talvez é um texto alemão. Bem, a título exemplificativo do manuscrito de Cabouris Codex, na Peshitta em aramaico, que é outro nome que consta a passagem do texto de Mateus, Matitiyahu 1, verso 21, figurando claramente o nome Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ain, as 4 letras do hebraico, né, que se aplica para a forma aramaica de se dizer Yeshua. Shua como salvação em hebraico, também Shua como salvação em aramaico. Vê-se que destacamos o nome do Mashiach, Yeshua. Assim, temos absoluta certeza de que esse é o nome verdadeiro, caindo por terra todas as teorias conspiratórias sobre o nome do Mashiach que não provam o que alegam. Vale a pena repetir, o que valem são as Escrituras, e estas não deixam dúvidas de que Yeshua é o nome de Mashiach. Citamos acima apenas um versículo do Cabouris Codex contendo o nome do Salvador, porém todos os manuscritos aramaicos são uníssonos na utilização do nome de Yeshua. Eu não vou dizer o nome aqui em aramaico, irmãos, o Tzadok nem colocou na obra dele, mas porque eu não sei ler aramaico. O aramaico é bem, vamos dizer assim, diferente na pronúncia do hebraico, mas as bases etimológicas são as mesmas, tá? Bom, a gente precisa registrar que no manuscrito hebraico de Dutilet, do século XVI, depois de Mashiach, aparecem na mesma escritura 2 nomes distintos para o Mashiach, quais sejam Yeshua e Yeshu, que inclusive Yeshu é um nome pejorativo utilizado pelos judeus, tá? Infelizmente. Entretanto, nós sabemos que o nome de Yeshua nunca, jamais será eliminado. Nós sabemos disso porque o Eterno assim não permite. Portanto, né, o Eterno nos dá em si o que nós temos, na verdade, com relação à forma do nome dele. Tá, irmãos? Então, é muito importante a gente deixar isso claro, é o que nós estamos fazendo aqui, pelo menos dentro desse podcast. Isso aqui não é uma live, porque nós não estamos mostrando, né, os textos. Eu estou fazendo a leitura, tá? E os irmãos vão tirando as suas conclusões, tá? Então a gente trabalha, na verdade, irmãos, com textos. Aqui a gente não vai fazer uma dissecação, né, do texto, o que o texto na arqueologia está falando, não precisa disso. Então a obra do Tzadok, que eu recomendo que os irmãos comprem, inclusive comprem direto lá no site, o blog de autores, nós não vendemos na nossa livraria, porque o Tzadok, ele, na verdade, ele repassa tudo aquilo que ele ganha com esta obra por uma instituição de caridade, tá? Se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, ele mesmo comentou isso comigo. E as pessoas também sabem disso, na verdade, porque ele já divulgou isso nos vídeos dele. Agora, o livro ele não vai mostrar texto por texto, tema por tema, né? E o que nós prezamos, na verdade, é de que este nome, né, Yeshua, ele aparece nesses encontros arqueológicos, nesses encontros textuais. Agora, além dos 3 encontros arqueológicos, né, de locais arqueológicos, um deles é em Súcia e o outro em Cafarnaum, lá em Israel, e o nome também aparece em encontros textuais. Poxa, irmãos, será que isso realmente não é relevante? Ou muitas pessoas vão dizer assim, eu não aceito isso. Agora, essa frase típica, eu não aceito, significa a pessoa está sendo arrogante, ela está sendo, inclusive, dura com relação aos encontros arqueológicos, e terceiro e mais importante, a pessoa não sendo da área, ela não pode chegar, eu não aceito isso. Isso é muito complicado, porque isso é algo muito particular da pessoa. Então, independente da pessoa aceitar ou não, a verdade, ela existe. Né? Assim como todos os temas escriturais, independente da pessoa quiser ou não seguir, quiser ou não aceitar, a verdade, irmãos, ela vai existir independente daquilo que você acha. Esse é o ponto. Então, o que nós queremos colocar aqui, na verdade, para os irmãos, é que
os temas que nós temos, que nós abordamos, inclusive, que é muito importante, nós precisamos provar, né? Então, as obras que a gente trabalha, as obras que a gente, né, atua, na verdade, elas precisam estar aí confortadas com o que nós colocamos com relação às provas que a gente quer apresentar, né? Bom, por que razão dois nomes diferentes, Yeshua e Yeshu, são registrados no mesmo manuscrito? Vamos lá, vamos explicar essa parte que é uma parte muito, muito importante, né? Então, se a gente tem esse ponto mencionado, nós precisamos comentar isso com os irmãos. A razão é simples. O nome Yeshua, assim se escreve em hebraico Yud Shin Vav Ain, se escreve em hebraico. Em aramaico a grafia é a mesma, porém a letra Ain, a última letra, não se pronuncia quando está no final da palavra. Daí o nome de Yeshua em aramaico, que se pronuncia como Yeshu. Tendo em vista que muitos discípulos de Yeshua falavam hebraico e aramaico, enquanto outro segmento tinha por língua tão somente o aramaico, passou a usar-se tanto o nome Yeshua quanto a sua variante fonética Yeshu. Então, lembrando, as duas formas são do aramaico, só que a forma hebraica seria Yeshua e a forma aramaica Yeshu. E realmente existe a pronúncia das duas formas, das duas maneiras. Eu tinha visto em um documento antigo que se chamava Mashiach pelos dois nomes, ainda que se tenha os encontros arqueológicos, né, que nós mencionamos, com o nome sendo Yeshua. Portanto, vem aquela velha história, né? Se o nome dele era esse, por que se mudou o nome dele ao longo dos séculos? Então eu vou dar um ponto muito simples aqui, tá? Os gregos não conseguiam falar Yeshua, eles falavam Yeshua. Agora, o grego também tem a forma da letra A como desinência do feminino, como designação do feminino. Então eles resolveram falar Yeshu. Esse é o ponto, porque para eles isso soava como feminino. Tá? É igual uma pessoa, de repente um japonês vai falar um nome. O japonês não tem a facilidade de falar a letra L, que é o que nós chamamos como som líquido, né? Então ele vai falar Ruiz, ao invés de Luiz, um nome Luiz, ou por exemplo Lauro ou Laura, ele vai falar Raura. Então, por que nós estamos mencionando isso também? Porque foi essa diferença em os gregos não conseguirem pronunciar o nome da maneira correta que ele foi se afastando da sua forma original. Tá, irmãos? Isso é muito importante a gente deixar claro, porque essas mudanças elas foram acontecendo não até de maneira intencional. Agora, quando a Igreja Católica, sim, ela se fez como um império religioso baseado em Roma, aí sim, ela fez questão de omitir a judaicidade de Mashiach e fez questão de omitir o nome de Mashiach. Este é o grande ponto. E é isso que nós, na verdade, não concordamos e falamos, na verdade, em trazer esse assunto à tona para os irmãos. Tá? Lembrando, como nós comentamos, as pessoas podem chamá-lo de Jesus, vão continuar chamando de Yahushua. O ponto é que nós não queremos forçar ninguém a nada. Nós estamos trazendo os temas que provam que o nome de Mashiach era única e exclusivamente Yeshua. Agora, se você quiser falar de uma outra forma, não sei como você vai defender isso, de que maneira você vai defender isso, mas você tem essa liberdade. Tá bom? Então, mais uma vez, agradecemos aos irmãos que estão aqui conosco, inclusive, Baruch Hashem por vossas vidas, aos irmãos que estão se manifestando, também nós vamos guardar todos os nomes, né? Para fazer o sorteio, vamos já colocar aqui, né, todos os nomes dos irmãos. Baruch Hashem, muito obrigado, irmãos. É muito importante, né, a gente ter os irmãos aqui conosco, lembrando que esse trabalho é um trabalho feito para o eterno, não é um trabalho aqui onde nós vamos nos evidenciar, tá, irmãos?
Então, que nós diminuamos e que o Eterno cresça sempre, em todos os sentidos. Então vamos colocar aqui a nossa informação. Nós não estamos fazendo esse trabalho com transmissão lá pelo Grupo de Estudos Origens Hebraicas, tá? Nem o número 1, nem o número 2. Nós vamos fazer a gravação, talvez a gente edite um pouquinho e repassemos esse programa de maneira gravada lá para o grupo. Bem, voltando para a leitura da obra. Daí o nome de Yeshua em aramaico, que se pronuncia como Yeshu, tendo em vista que muitos discípulos de Yeshua falavam hebraico e aramaico, enquanto o outro segmento tinha por língua tão somente o aramaico. Passou a usar-se tanto o nome Yeshua quanto a sua variante fonética Yeshu. Posteriormente, alguns judeus que não criam em Yeshua começaram a usar o nome Yeshu de forma, aí sim, pejorativa, e se tornou o nome Yeshua uma forma pejorativa. Muitos judeus normativos, inclusive, falam Yeshu. Então isso é grave, tá, irmãos? Porque a forma, que era uma forma etimológica, acabou se tornando uma forma pejorativa. Pejorativa é algo jocoso, tá? Desdenha, ok? Que significaria que seja esquecido seu nome e sua memória. Olha que coisa incrível, irmãos. É um acróstico, tá? É uma sigla. Vou repetir. Que seja esquecido seu nome e sua memória. E dizemos aqui, afirmamos aos quatro ventos, o nome de Yeshua nunca será esquecido. O nome de Yeshua nunca será apagado da memória do povo judeu, nunca será apagado da memória do mundo, porque ele foi o homem mais importante que pisou na face da terra. Bendito e exaltado seja o nome do Eterno, Hakadosh Baruch Hu Todarabá. Então hoje, irmãos, nós estamos nos deparando com, ainda mais do que nunca, o nome de Mashiach sendo ecoado nos quatro cantos deste reino. Sabe por quê? Porque, inevitavelmente, não importa a nova ordem mundial, senhores do mundo, grupo Bilderberg, Clube de Roma, satanistas, todos esses que estão fazendo o que eles estão fazendo agora com este mundo, trazendo a escravidão para a humanidade, isso será por pouco tempo, irmãos, porque essas pessoas, se não se arrependerem, têm um lago de fogo herdado para a vida deles, morte eterna. Todos eles, pedófilos, satanistas, o que quer que seja, ritualistas, ocultistas, sociedades secretas e todos os níveis, Yeshua voltará para este mundo para trazer a sua justiça, e a justiça dele vai ser muito dolorida, irmãos. Então nós temos hoje a oportunidade de reconhecer ao Messias. O que eu estou falando está acima do nome, tá, irmãos? Nós temos a oportunidade de reconhecer a Mashiach em nossas vidas. E se você hoje ainda não reconhece a Mashiach, ao Messias, você tem essa oportunidade de saber que o nome dele é acima de todo nome. De que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele disse também que todo aquele que estivesse em trevas, com ele, abandonaria as trevas, não estaria mais em trevas. Porque a luz dele, Haor, a luz, esta luz, dissipa todas as trevas. E o que o mundo está vivendo hoje são trevas. E o chamado 3 dias de escuridão que vai acontecer, este fenômeno vai acontecer, isso vai ocorrer, porque a humanidade escolheu viver em trevas. E a humanidade não escolheu fazer a vontade do Eterno através de Yeshua HaMashiach, através do seu Filho. Então o que está dentro do conceito do nome é aquilo que o nome traz, e o nome de Yeshua traz a salvação. E o conceito de Yeshua traz a salvação. É nisso que nós precisamos nos prender, nos pegar. Consequentemente, no mesmo manuscrito admitiu-se escrever o nome do Mashiach de duas formas diferentes, Yeshua e Yeshu. O primeiro por ser o nome verdadeiro, e o segundo por ser uma pronúncia antiga, incorporada ao judaísmo rabínico, que para alguns teria o tom pejorativo, como falamos, e para outros seria tão somente um nome comum pronunciado de forma reduzida. E outra coisa, os judeus vão reconhecer,
e os judeus vão chorar amargamente por terem desdenhado de Mashiach. Eles vão reconhecer, irmãos, Baruch Hashem, seja ortodoxo, liberal, conservador. E Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, que muitos já estão reconhecendo, mas eles não aparecem, não podem falar dentro das suas comunidades que creem que Yeshua, ou JC, como eles chamam, né, que também isso é pejorativo, sendo que a Torá proíbe, inclusive, de se tirar, de fazer desdém, de ser jocoso com rabinos, e muitos judeus são jocosos com o rabino Yeshua. Em nosso trabalho, nós jamais nos desfizemos do rabino Schneerson, ou de Nachmanides, eram homens virtuosos perante o Eterno, e os judeus não têm o direito de serem jocosos com Yeshua, e erram fazendo isso, inclusive. Voltando para a obra, pelas mesmas razões, também foi usado o nome Yeshua no livro de Matityahu, Mateus, do manuscrito Shem Tov, um manuscrito muito importante, muito popular, né? Manuscrito Shem Tov, que está, inclusive, este manuscrito está exposto, se não me falha a memória, no Museu de História, lá de Londres, na Inglaterra. Este texto e este documento está em desculpa, irmãos, esse documento está em hebraico, tá? Esse documento não está em grego. Então, nós defendemos também aqui que os textos foram feitos em primeiro lugar em hebraico, alguns em aramaico, mas logo em seguida passados para o grego. Mas a origem dos textos que nós temos da Brit Hadashah, do chamado Novo Testamento, é uma origem hebraica. Este é o ponto. Então verifica-se com absoluta certeza que antes do século XIV, os manuscritos apontam o nome Yeshua, sendo que Yeshua surge apenas depois, não como um novo nome, mas como uma variante fonética do mesmo nome. Por fim, há o manuscrito Munster de Ivrim, né, o manuscrito dos Hebreus, datado do século XVI, figurando o nome Yehoshua, conhecido em português como Josué. Olhem que interessante, a variante Yehoshua também serve, também é aceita, que seria uma variante do hebraico. O citado nome em hebraico pode ser pronunciado como Yehoshua, conforme a vocalização massorética, ou como Yahushua, seguindo a vocalização mais coerente com a pronúncia do trigrama. Contudo, estes nomes, atenção, Yehoshua ou Yahushua, só aparecem em um manuscrito do século XVI, e apenas no livro de Hebreus, Ivrim, ou seja, não servem como prova para afastar a presunção de que Yeshua é o nome correto do Mashiach. E por que apareceu este novo nome, Yehoshua ou Yahushua? Nós prezamos aqui pelo bom senso, tá, irmãos? E eu estou dizendo aqui que apareceu o nome Yehoshua ou Yahushua em um documento, que é o manuscrito Munster de Ivrim. Para aqueles que defendem o nome Yehoshua, porque há pessoas no Brasil que defendem esse nome, ou que defendem o nome Yahushua, não sei, está vendo? O Moré Fábio só defende o Yeshua e apareceu um título, um termo em um documento e ele não falou. Não, nós estamos falando sim. Agora tem uma explicação para isso. Existe uma explicação. No texto grego foi usado o nome Iezos para Yehoshua, né, no caso para Josué, quanto para Yeshua, chamado de Jesus. Ou seja, um único nome grego foi dado para duas pessoas distintas. Por tal razão, o nome de Mashiach ficou sendo idêntico ao nome de Yehoshua, Josué. Assim, tendo em vista que o manuscrito Munster de Ivrim, dos Hebreus, foi adequado ao texto grego, como o próprio Sebastian Munster admitiu, conclui-se que foi usado o nome Yehoshua e não Yeshua para se harmonizar com os escritos em grego do Novo Testamento. Então, ele só aparece nesse tema e foi, na verdade, pelo que nós estamos entendendo aqui, foi uma mudança, um intercâmbio ou uma confusão etimológica que foi utilizada. O nome Yahushua não aparece em nenhum registro arqueológico, nem o nome Yehoshua. Por isso nós estamos comentando, nós estamos falando. As pessoas têm a liberdade de chamá-lo da maneira como bem entendem. Aqui nós prezamos por aquilo que é arqueologicamente colocado, e o nome é Yeshua. Vamos lá. Ante todo o exposto, tudo aquilo que a gente colocou, podemos resumir a explicação
da seguinte forma. Então vamos lá. Primeiro, que até o século XVI, todas as escrituras da Brit Hadashah indicam o nome Yeshua. Segundo, Yeshua é o nome consignado nas escrituras do siríaco antigo, do curetônio, como nós falamos, da Peshita, do siríaco sinaítico, do Peshito ocidental, do Peshito de Crawford e do Munster, texto de Matityahu Mateus. 3. No manuscrito do Tilet, do século XVI, aparecem na mesma escritura o nome Yeshua e Yeshu, sendo este último, Yeshu, apenas uma variação fonética do primeiro conforme a pronúncia aramaica. 4. Apenas no século XVI surge um novo nome, Yehoshua ou Yahushua, que aparece única e exclusivamente no texto do livro de Hebreus, razão pela qual esse documento, isoladamente e de época tardia, não pode ser usado para anular todos os demais manuscritos que trazem o nome Yeshua. 5. Conclusão. Yeshua é o nome do Mashiach. Bem, todos os escolhos aí lançados, todos os exemplos lançados, as justificativas lançadas, são confirmadas pela descoberta arqueológica em Súcia, como nós comentamos no início, antiga aldeia ao sul da Judéia. Então assistam o vídeo Súcia. Tá? Existe um nome para esse vídeo, se os irmãos souberem, coloquem aqui no chat, eu me esqueci desse nome. Tá? É um vídeo maravilhoso, é emocionante inclusive, tá? E que traz a inscrição do Messias. Não é por causa do nome, irmãos, tá? Aqui, repito, nós não vamos levantar neurose nenhuma, bandeira nenhuma. Se você falar o nome de uma outra forma, você está errado e eu estou certo, você é um herege. Não é isso, irmãos. O ponto não é esse. Nós estamos aqui trazendo conhecimento para todos vós, tá? E não queremos trazer nenhum tipo de angústia para ninguém, nenhum tipo de afronta. Esse canal não tem esse tipo de atitude. O que nós queremos trazer é o conhecimento. Agora, se alguém souber o nome do vídeo, coloque aqui no chat para nós, tá, irmãos? Por favor, agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando o chat no dia de hoje, que também participarão, né, do sorteio, inclusive, da livraria Kedushá. Baruch Hashem, pela vida dos irmãos. E se alguém souber, repito, né, se alguém souber o nome do vídeo, pode colocar aqui, tá? Por favor. Chegam alguns irmãos, então estão até procurando, nos ajudando aí, já agradecemos demais. Bem, no local, em Súcia, há ruínas de uma antiga sinagoga nazarena, Netzarim, que funcionou no século II, e claramente se lê certa inscrição em aramaico. Lembrem-se do bom, está marcado assim, irmãos, lembrem-se do bom Consolador, Yeshua, o mártir, e o nome que está marcado lá é Yeshua. Tal dado arqueológico, irmãos, torna incontestável que os discípulos do Mashiach o chamavam de Yeshua. Por fim, é necessário registrar que o nome Yeshua, Yud Shin Vav Ain, é, na verdade, o desaparecimento do fonema no interior do vocábulo, chamamos isso de síncope, né, do nome Yehoshua, sendo que ambos possuem o mesmo significado, que é o eterno, Yahweh, ou Yahuwah, um tetragrama sagrado. O eterno é a salvação, ou o eterno salva. Bendito seja o eterno por isso. Baruch Hashem, meus queridos, pela vida de todos vós, nós teríamos aqui muito a falar sobre esse assunto, mas a gente já deixa ele de uma forma suficiente para todos. Baruch Hashem, Baruch Haba Beshem Adonai, Toda Rabá, Ahot. E que o Eterno possa abençoar a todos vós, irmãos. Muito obrigado pelas bênçãos que os irmãos têm trazido aqui com a participação de todos, né? E certamente hoje nós temos certas informações, né? É porque estamos trabalhando de uma forma que a verdade do Eterno ela seja aqui colocada, mostrada, que ela seja fincada. E o Eterno tem a sua verdade, a verdade do Eterno está marcada na sua Torá sagrada.
A igreja jamais substituirá Israel. Israel continua viva, uma menina dos olhos do Eterno. E os remanescentes são aqueles que cumprem os mandamentos. Isso é fundamental. O que nós queremos colocar também, irmãos, e queremos deixar muito claro, é que o Eterno tem um chamado para todos vós. Algumas pessoas fazem um trabalho diferente das outras, né? Isso é normal. Algumas pessoas têm ideias diferentes das outras, isso também é normal, né? Mas nós sabemos que o Eterno tem um propósito para cada um de nós. Algumas pessoas pregam nas ruas, outras pregam na internet, outras fazem trabalhos de estudo pela internet, outras alertam pela internet, outras pessoas usam, na verdade, o trabalho do Eterno para confortar pessoas de maneira espiritual. Então, Baruch Hashem, eu agradeço muito por aquilo que o Eterno tem feito na minha vida e agradeço muito ao que o Eterno tem feito na vida dos irmãos. Se você quiser participar do nosso grupo Estudos Origens Hebraicas 1, Estudos Origens Hebraicas 2, se você quiser participar do grupo Estudos do Judaísmo, se você quiser participar conosco, inclusive dos nossos serviços, né, do Shabat na sexta-feira ou no sábado, sexta-feira das 20 às 21h45, no sábado das 10 ao meio-dia e das 14 às 17, envie-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. Todos os nomes aqui serão marcados, todos os nomes aqui serão escritos. Domingo nós vamos falar quem foi o ganhador do nosso sorteio da obra Teshuvah, um guia para o judeu recém-praticante, de Adin Even Israel, ou chamado de Steinsaltz. Então agradecemos a todos aqueles que estão aqui, aqueles que participaram. Os nomes já estão sendo marcados, inclusive. Baruch Hashem por vossas vidas. Agradeço demais, irmãos, por todos aqueles que têm acompanhado esse humilde trabalho. Nós estamos fazendo isso porque a Livraria Kedushá celebra 2 anos e eu achei por bem brindar os irmãos com o sorteio dessa obra, tá? Eu já venho falando de livros desde 2012, tá, irmãos? Nosso trabalho na internet está desde 2012. Mas nós continuamos assim, pequenos. Eu acho que a melhor maneira que o Eterno tenha nos ajudado. Agradeço às 57 pessoas que acompanharam, que estão acompanhando esse trabalho. Acompanhem os demais trabalhos conosco também. A tendência desse canal é crescer, mas crescer de uma maneira qualitativa, não quantitativa. Okay? Eu não importo se eu tenho aqui 200 mil pessoas, um canal que não chega nem a 4 mil pessoas, eu não importo. Baruch Hashem, por isso que, na verdade, nós prezamos em abençoar a tua vida, você, irmão ou irmã que está nos ouvindo. Que o Eterno possa abençoar a todos vós, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno faça resplandecer a sua luz. Shabbat Shalom, uma ótima preparação de Shabbat. Domingo, nós vamos divulgar o nome do ganhador da obra Teshuvah, que vai receber o livro na sua casa, com frete grátis, frete por nossa conta. Baruch Hashem, por tudo isso. Que o Eterno vos abençoe. Vamos fazer uma oração então, já encerrando esse trabalho, na parte 2 do nome do Salvador. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos imensamente, em nome de Yeshua HaMashiach. Louvamos o teu nome e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Louvado e exaltado seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel, justo, reto, benigno em nossas vidas. Não temos absolutamente nada a reclamar. E se murmurarmos, como fizeram os nossos pais no deserto, perdoa-nos, Pai, pelo sangue de Mashiach e Yeshua. Te agradecemos porque o Senhor nos permitiu acordar e abrir os nossos olhos no dia de hoje. Peço que abençoes a cada irmão e cada irmã que participou aqui neste dia, cada irmão e cada irmã que fez, na verdade, tem feito trabalho, seja na internet, seja empregar a tua palavra para outros irmãos, para outras irmãs, pessoas que têm inclusive doado uma grande parte do tempo das suas vidas, tempo precioso, para que a tua palavra seja uma palavra de redenção, de Geulah, como nós falamos no hebraico, porque Yeshua está voltando
Yeshua é o Mashiach. Reconhecemos que Tu és o único e verdadeiro Elohim de nossas vidas, o Elohim de Israel e das nações, aquele que foi anunciado para os nossos patriarcas, para os profetas, e aquele no qual Yeshua anunciava dentro do chamado Novo Testamento da Brit Hadashah. Nós Te louvamos, Pai, mais uma vez. Livra-nos de todo mal, livra-nos das doenças, livra-nos desta peste, Pai querido, maligna que foi criada para o nosso mal. Ajuda-nos, aparta-nos do mal, Senhor. Proteja as nossas vidas, Pai. Proteja a nossa vida espiritual, nossa vida física, proteja a nossa integridade. É o que nós Te pedimos nesse momento. Abençoa cada irmão e irmã que participou, Pai querido, desse trabalho. Abençoe-os, Pai, por favor, neste momento, para que eles possam também, através da perseverança, do empenho, aprimorar a vida espiritual. É isso que nós pedimos para cada irmão, para cada irmã neste momento. Em nome do Teu Filho amado, Yeshua, o Mashiach de Israel das Nações. Shabbat Shalom, meus queridos. Muito obrigado pela pela vinda de todos vocês, e obrigado, agradeço ao Eterno pela vida de todos vós. Shalom, um grande abraço. Voltamos na segunda-feira com mais uma sessão, mais uma semana de novas mensagens aqui no podcast Canal Fábio Pires, e acompanhe, domingo nós vamos divulgar quem foi o ganhador do sorteio. Um grande abraço, Shalom, Shabbat Shalom, Toda Rabá, Ve'ovrachot Beshem Yeshua HaMashiach. Muito obrigado e bênçãos em nome de Yeshua HaMashiach.